Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no livro de Esdras, capítulo 7, o versículo de número 10. Assim está escrito: Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Aqui estamos diante de uma palavra muito importante, quando da reconstrução de Jerusalém, por ocasião do término do cativeiro babilônico. Nós encontramos aqui, em primeiro lugar, veio Neemias com um grupo de pessoas. Depois começaram a vir outros, sequente, e chegou o momento que veio também Esdras. E eles vieram a Jerusalém, Esdras, para unir-se também com Neemias e os demais, para realizarem ali o trabalho do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que Esdras, diz-nos a palavra, ele tinha preparado o seu coração. Não diz que ele estava preparando a partir do momento que chegou em Jerusalém, mas diz que ele tinha preparado. Isso significa algo passado. Quem sabe, no período em que eles estiveram no cativeiro, ou quando as primeiras levas de pessoas vieram, junto com Neemias, para realizar alguma coisa em Jerusalém, porque o trabalho de Esdras não foi aquele trabalho braçal, como foi o trabalho de Neemias. O trabalho de Esdras, ele foi mais no sentido espiritual. Então aqui nós encontramos que ele preocupou-se, ou seja, decidiu preparar-se. E a melhor preparação se faz no coração. O coração é o primeiro lugar onde devemos envolvê-lo. Nenhuma preparação, se queremos alcançar, adquirir, abranger alguma coisa, ou estar pronto, capacitado e disponível para algumas situações que se apresentarem. A própria palavra de Deus, ela diz o seguinte: do homem são as preparações do coração. O salmista Davi, no Salmo, deixa-me ver aqui, deve ser o Salmo 108. Não me recordo agora. Mas há um salmo que ele disse: preparado está, ó Senhor, o meu coração. Então, isto significava que ele tinha preparado o seu coração para então oferecer algo a Deus. Então é muito importante nós observarmos estes pontos necessários, porque compete ao homem, compete a nós prepararmos o nosso coração. Uma vez que nós recebemos de Deus a graça, o entendimento, a direção necessária, nós precisamos entender o que é que Deus espera da nossa parte. E ao entendermos esta situação, certamente nós vamos ser direcionados pelo Senhor e por aí então nós vamos passar a palmilhar por um caminho que vai nos levar a alcançar esta preparação necessária. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. A alcançar essa preparação necessária. Só assim será possível de nós estarmos, então, prontos e capacitados para servir ao Senhor. Então, Esdras diz-nos aqui, onde lemos, tinha preparado o seu coração. Se o coração não estiver, é Salmo 108, Salmo de Davi, verso 1, ele diz: preparado está o meu coração, ó Deus,
cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Primeiro preparou-se o coração. Quando Samuel chamou aquele povo, depois daquele encontro importante que eles estavam, Samuel chamou o povo para um concerto com Deus. E ele falou também sobre a necessidade, lá no capítulo 7, deixa-me ler. Capítulo 7, e o versículo de número 3, ele disse assim, ó: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o coração vos converterdes, tirai dentre vós deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, a primeira preparação que nós temos que fazer é a do coração. Por quê? O coração é a origem. O coração é de onde tudo emana, tudo procede dali. Salomão, escrevendo, ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então aqui, Esdras era um escriba, alguém entendido na lei do Senhor, mas ele não se julgou autossuficiente. Pelo contrário, diz-nos o texto, porque Esdras tinha preparado o seu coração. Então, em primeiro lugar é preparar o coração. Não adianta chegar diante de Deus de qualquer maneira se o coração não está preparado. Porque o contato de Deus para nós vai ser no coração, não vai ser na mente. Vai ser no coração. Porque lá dentro, lá no íntimo do nosso coração, lá no recôndito da nossa vida, está lá o Espírito que Deus nos deu. E é onde há o contato com Deus. E a palavra de Deus, ela vem ao nosso ouvido, desce ao coração, e do coração ela toca o nosso espírito. Então diz aqui, ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Então era um objetivo, uma direção sábia que Esdras teve neste momento. Preparar o coração para buscar a lei do Senhor. Buscar a palavra do Senhor. Ter contato com a palavra de Deus. Todo cristão, ele deve ter essa mesma preocupação que Esdras teve em preparar o coração para buscar a palavra do Senhor. Quando o fazemos com o coração preparado, há uma facilidade maior de a palavra de Deus ser absorvida no nosso coração, e ela fica então ali entesourada. E aquela palavra, como eu sempre tenho dito, a palavra de Deus não é uma palavra morta, não é uma teoria, não é uma escrita morta, é uma palavra viva, é a palavra de Deus, é a representação de Deus na nossa vida. Tanto é que, Deus abençoe o irmão Jair Cardoso, tanto é que num dos profetas, o Senhor deu a ele um rolinho contendo as palavras e disse para ele comer. Então a palavra é alimento. A palavra tem nutrientes e disse come. E ele comeu. Era doce no princípio, mas quando desceu para o íntimo, tornou-se amargo. Mas depois foi fazendo o processo ali, dentro daquela vida. Então, sempre acontece isso. Então a palavra de Deus é isto, ela é viva, ela é poderosa, ela é atuante, ela traz resultados admiráveis. E foi exatamente o que Esdras fez. Quando eu e você prepararmos o nosso coração para buscarmos a lei do Senhor ou a palavra do Senhor, certamente nós não vamos ficar vazios. Nós vamos receber uma palavra de Deus e aquela palavra vai satisfazer todo o nosso ser. Espírito, alma e corpo. Tudo em nós vai ser beneficiado pela ação poderosa da palavra de Deus. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson.
Então, todo o nosso ser vai ser beneficiado por esta ação profunda e permanente da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não fica somente na periferia da nossa vida, no exterior. Olha o que o escritor aos Hebreus disse, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ninguém consegue. A palavra de Deus consegue. Das juntas e medulas, também a mesma coisa. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então veja, para discernir pensamentos e intenções do coração, a palavra vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ali ela vai recolher elementos que vão trazer os propósitos e as intenções que estão dentro do nosso coração. Só a palavra de Deus faz isso. Ninguém mais consegue fazer isso. Nenhuma palavra humana, nada consegue. Mas a palavra de Deus, sim. Então, esta palavra de Deus, ela é diferenciada. Ela é uma palavra que não se compara a qualquer outro tipo de palavra. Porque é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está acima de tudo e de todos. A palavra de Deus é geradora de vida. A palavra de Deus opera transformação. A palavra de Deus opera capacitação, traz amadurecimento, traz conhecimento, traz sabedoria. A graça de Deus derrama-se na sua palavra. Quando Jesus falava, as pessoas diziam que palavras de graça fluíam dos seus lábios. Por quê? Jesus falava a palavra banhado na graça de Deus. Então, quando eu e você tivermos esta afinidade de chegar a este ponto, de falar a palavra de Deus com graça e com verdade como ela é, certamente esta palavra vai fluir dos nossos lábios, vai entrar em vidas carentes e necessitadas e vai lá fazer um trabalho importante para Deus. Então, Esdras teve essa preocupação de preparar o coração. E quantas vezes nós vamos servir a Deus, vamos prestar um culto e não preparamos o coração, não preparamos nada. Vamos lá assim como que aventureiro. Nós não vamos para participar de um culto, nós vamos para assistir um culto. Deus abençoe, irmão Luiz Félix. Porque quando chega lá, alguém pode dar uma oportunidade para nós. Qual é a primeira coisa que a gente diz? Não, eu não estou preparado. Ora, qual foi a intenção que foi o culto então? Se não está preparado. E essa preparação não se faz lá. Essa preparação começa em casa. Esdras tinha. Não diz que Esdras se preparou no momento em que ele soube que ia para Jerusalém. Eu agora tenho que me preparar e eu já preciso correr, porque assim que chegar lá eu vou precisar fazer alguma coisa. Porque a função dele era essa, a responsabilidade dele era essa. Estava nos ombros dele. Mas ele tinha, quer dizer, anteriormente ele se preparou. Tinha preparado o seu coração. Preparar o coração para quê? Para buscar a lei do Senhor. Não é abrir a palavra de Deus em qualquer lugar. Eu vou abrir aqui onde Deus me direcionar e está tudo certo. Vou abrir aqui e vou começar por aqui. Não é assim. Não dá certo. As coisas de Deus não é com mágica. As coisas de Deus tem que ter preparação. Agora, eu posso estar preparado meu coração, preparado com a palavra de Deus, mas naquele momento Deus pode mudar o quadro. Pode. Mas isso é com ele. E a mim compete deixar ele me conduzir, porque tudo vai dar certo. Agora, o que não posso é eu ficar despreparado e achar que todo o tempo Deus vai ter o dever, a obrigação de quando eu abrir a boca, ele me dá uma palavra. Não é assim. Eu preciso me preparar nos momentos em que eu não tenho oportunidade,
capacitar-me diante do Senhor, preparar o meu coração, porque quando chegar o momento, eu estou pronto. Então, eu e você precisamos ter esse comprometimento com Deus e com a palavra dele. Então, Esdras tinha, em primeiro lugar, preparado o seu coração. Ele preparou o coração para 3 coisas neste versículo. Veja a riqueza deste versículo. Esdras tinha, primeiro, preparado o coração. Para quê? Para buscar a lei do Senhor. Primeiro objetivo dele era buscar a lei do Senhor. Então, para buscar a lei do Senhor, nós precisamos ter um coração preparado. Por quê? Jeremias deixou escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o pode conhecer? Então, a palavra de Deus diz que do coração é de onde procedem as coisas. Procede tanto o bem quanto o mal. Se eu não tiver cuidado em preparar o meu coração diante da presença do Senhor, este meu coração pode ser enganoso e dele pode proceder coisas que não vão agradar a Deus por uma falta de preparo, uma falta de cuidado, uma falta de vigilância minha. Isso ocorre quase que frequentemente com muitas vidas. Por isso é preciso ter um padrão, um procedimento. Então, Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Buscar a lei, entender o plano de Deus, entender a vontade de Deus, o que é que Deus está querendo naquele momento, qual é a palavra de Deus para aquele povo. Então, isso é o importante. Qual é a palavra de Deus para aquele povo que estava deixando 70 anos de cativeiro em terra estranha? Muitos deles nasceram no cativeiro, não conheciam ainda Jerusalém, a terra da promessa que Deus deu para o seu povo. Eles estavam indo lá pela primeira vez, e agora Esdras deveria ter o cuidado de situar estas pessoas dentro da palavra de Deus e levá-las a caminhar pela palavra de Deus até chegar àquele momento atual que eles estavam vivendo. E isso não era uma coisa que se fazia assim, de improviso. Por isso ele preparou o coração para buscar a lei do Senhor. Buscai na lei do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas faltará, nenhuma nem outra. Então, em primeiro lugar, ele preparou o coração para buscar a lei do Senhor. Buscou a lei do Senhor, tomou conhecimento dela. O que é que diz a lei do Senhor? Diz assim, diz assim, diz assim, diz assim. Muito bem. O que fazer agora? Bem, já que eu busquei a lei do Senhor e eu sei o que ela diz, eu vou ensinar o povo. Não. Em primeiro lugar, ele buscou a lei do Senhor, para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Então, observa. Ele não buscou a lei com a intenção de ensinar a outros, de transmitir a outros, senão que, primeiro, no encontro, na busca pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor, ele viesse a cumprir aquela palavra. Porque uma vez que eu tomei conhecimento da palavra de Deus, e eu cumpri aquela palavra, obedeci e pratiquei de acordo com aquela palavra que foi me dada, no momento em que eu for transmitir esta palavra, eu vou ter não somente o conhecimento, mas a experiência pessoal daquela palavra. Então vai haver um reforço maior no meu testemunho, no meu ensino, porque eu vou fazê-lo com convicção, porque eu não somente descobri o que a lei do Senhor diz, mas eu cumpri, eu obedeci, eu entrei pelo caminho da palavra. Então agora, quando tiver que transmitir a outros, já vou ter confiança em saber dizer e ter a minha vida como uma experiência de que aquilo realmente é a verdade, é a palavra de Deus e se cumpre naqueles que obedecem. Então, em primeiro lugar, ele preparou o coração para buscar a lei do Senhor. Em segundo lugar, para cumprir
não somente buscar, mas cumprir a lei do Senhor. E em terceiro lugar, agora sim, e em terceiro lugar, e para ensinar em Israel, ensinar naquela nação, aquele povo todo, que estava por uma mão de Deus, que ao cumprir 70 anos, usou Ciro, e ele foi um instrumento usado por Deus para abrir a oportunidade para que o povo de Israel voltasse para a sua terra. Uns não quiseram voltar, acostumaram-se com a Babilônia, identificaram-se com ela e se perderam por lá. Mas uma grande parte voltou. Agora, este Ciro, ele foi profetizado por Isaías aproximadamente de 100 a 150 anos antes de nascer. E Deus chamava Ciro meu servo. Então veja, era um governante gentio, mas foi chamado na palavra de Deus como que sendo servo de Deus. Ele foi usado pelo Senhor. Então, Isaías foi quem? Isaías no capítulo 45, diz assim, ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo meu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conhecesses. Então, de 100 a 150 anos antes, estava aqui o profeta Isaías falando a respeito de Ciro, chamado de ungido do Senhor. Então, observe como é importante esta palavra de Deus. Chegou a época de Ciro, ele abriu esta oportunidade para que o povo retornasse. Deus abençoe, pastor Douglas. Então, é muito interessante isto, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, veja, era um povo que já não tinha mais quase que a lembrança, 70 anos, muitos do que saíram de Jerusalém para a Babilônia morreram no cativeiro, a maioria nasceu no cativeiro, e agora eles estavam indo para Israel, para Jerusalém. Então era preciso que se colocasse diante deles, com todo cuidado, o quê? A lei do Senhor, os estatutos e os direitos, para que eles tivessem conhecimento de que eles estavam de volta a uma terra que foi prometida pelo Senhor, separada por ele, para um povo que ele escolheu para o seu nome. Só que este povo teria que conhecer a lei, os estatutos e os direitos. E quem poderia ensinar isto? Neemias? Não era a função dele. A função de Neemias foi válida, foi necessária, mas era outra função. No reino de Deus, cada um tem a sua função. Quando um quer fazer a função do outro, acaba se atropelando. E nenhum e nem outro fazem nada para o Senhor, porque se atropelam, se conflitam, se digladiam, se desentendem, há desarmonia e o Espírito de Deus não opera. Mas aqui não, Neemias fez a parte dele e não chegou para Esdras. Não, Esdras, você veio agora, Esdras. Eu vim aqui no começo, eu que enfrentei os inimigos, Esdras. Não é assim não. Quem vai ensinar o povo sou eu, Esdras. Não, Neemias não fez nada disso. Neemias se posicionou no lugar dele. O trabalho dele foi útil? Muito útil. Muito útil. Se Neemias não tivesse trabalhado, Jerusalém estaria vulnerável.
Mas ele reconstruiu os muros, a porta do templo, fez tudo o necessário. Depois, quando estava tudo pronto para o povo vir, se reunir, entrar novamente no templo e começar a adorar a Deus, então agora chegou a vez de Esdras, o escriba. Esdras, que era preparado por Deus para essa finalidade. Deus abençoe a irmã Nilva Celaro. Então ele aqui disse, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então agora aquele povo estava diante do Deus poderoso, que estava presente lá nesta reunião juntamente com Esdras, e eles então começaram agora nesse importante trabalho. Mas veja o que foi necessário. Foi necessário que Esdras, em primeiro lugar, preparasse o seu coração e então, aí sim, buscar a lei, cumprir a lei e depois ensinar a lei. Para um conhecimento melhor, no capítulo 8 de Neemias, dos versículos 1 a 12, está quando aconteceu isso. Aqui eu disse, Esdras tinha preparado o coração, fez a parte dele. Estou preparado. Em havendo necessidade, em Deus dispondo-se a por graça e misericórdia me usar, estou pronto. É como Paulo dizia, estou pronto. Não me envergonhe do evangelho, estou pronto. Havendo necessidade, estou aqui. Estou na porta. Estou à disposição. Mas é preciso preparar. Há muitas pessoas que perdem as oportunidades de Deus, às vezes têm grandes promessas de Deus, mas são relaxados porque não se preparam. Não, quando Deus me chamar, quando eu receber a consagração, quando chegar o momento, aí eu vou me preparar. Aí já é tarde demais. Você já não vai ter mais utilidade. O preparo é antes da ação. Você recebeu algo de Deus, tem um direcionamento, a convicção. Deus tem um chamado especial na sua vida, algo específico. Prepare-se. Ah, mas eu não tenho oportunidade, ninguém olha para mim, eu sou um zero à esquerda. Prepare-se. O tempo do anonimato é para preparação. E é bom que seja no anonimato, porque se alguém começar a vê-lo e focá-lo, você vai ser desviado da sua função. Então é no anonimato que Deus prepara. E muitas das vezes ele nos coloca num deserto, numa sequidão. Falta-nos amigo, falta companheiro, falta ajuda, falta tudo. Mas não falta Deus. E ali a gente fica no clamor. Logo a gente se lembra da palavra, logo a gente se lembra da prática da oração, logo a gente se lembra de falar constantemente com o Senhor, de voltar à prática do jejum, que as pessoas hoje têm isso como algo estranho. Hoje jejum só é referenciado se for para fazer regime. Mas jejum como disciplina espiritual, não, isso não existe mais, isso era naquele tempo. Mas quantas vitórias o povo ganhou com oração e jejum? Vida consagrada a Deus. Deus abençoe, pastor Emerson. Vida consagrada a Deus. Então é preciso. E isto aí é no tempo do anonimato. Quando ninguém dá valor para você. Quando ninguém te olha com bons olhos. Você está no deserto. Você está passando um caminho apertado. Mas é ali que Deus está te preparando. É ali que Deus está te capacitando. Quando Moisés foi preparado no Egito, ele pensou que ele era alguma coisa. A primeira oportunidade que ele tentou resolver uma questão, ele criou um problema. Ele teve que fugir. Depois ele foi para o deserto, ficou 40 anos no anonimato. Quando terminou os 40 anos, eu cheguei lá e disse, Moisés, é agora, é você. Eu não, senhor. Eu não sei falar, eu sou pesado. E começou a inventar uma opção de desculpa. Eu disse, quem fez a boca do homem? 40 anos aqui, foi o tempo suficiente que eu te preparei. Você recebeu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, agora você vai trabalhar 40 anos. E foi um baluarte nas mãos de Deus. Tudo é assim, irmãos. Tudo é assim. Nada é as coisas assim, não.
Quando a pessoa quer fazer sua preparação à vista de todo mundo, recebendo honrarias, ele vai desviar o foco, ele vai perder o propósito de Deus na vida. Então lá no capítulo 8 diz assim, ó, chegado o mês 7º, os filhos de Israel, todo o povo se ajuntou como um só homem. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. E leu nela, olha, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Aproximadamente de 6 a 8 horas de leitura bíblica. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então ele abriu perante o povo a lei, o povo louvou a Deus, o povo recebeu a palavra, o povo chorava, o povo se alegrava. Foi uma experiência única para aquele povo. E lendo fazia que se explicava o sentido. Por que Neemias teve aqui essa habilidade de abrir o livro, de ler, e ler no livro, e declarando, e explicando o sentido, fazia o que lendo se entendesse. E todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, porque ele tinha preparado o coração. Se Neemias não tivesse preparado o coração dele nesta oportunidade, ele não faria parte deste momento único na vida de Israel. Ele foi um instrumento certo nas mãos de Deus. Eu e você podemos ser esse instrumento. Mas enquanto não chega a hora, eu e você temos que fazer o que Esdras fez. Preparar o nosso coração, buscar a palavra do Senhor, cumprir o que a palavra de Deus diz. Isto vai entesourar no nosso coração, vai servir como uma experiência pessoal, e quando chegar o momento, nós vamos ensinar a palavra do Senhor. E à medida que vamos ensinar, nós vamos ter um peso a mais, porque vamos ter a palavra viva e poderosa, e vamos ter o peso da nossa experiência pessoal de que aquela palavra realmente se cumpriu em nós. E vai se cumprir em quem nós estivermos ensinando. Então não é uma coisa água com açúcar, não é uma coisa de última hora. Não, dá qualquer coisa para esse povo aí, que esse povo aceita qualquer coisa. O povo de Deus não é para qualquer coisa. O povo de Deus tem que ter direito às preciosidades da palavra de Deus. E para encontrar essas preciosidades, é preciso buscar como há tesouros em terras profundas. Eles estão lá, mas é preciso um esforço, um trabalho, uma dedicação, uma preparação. E quem se dispuser a pagar este preço, Deus vai lhe abrir uma porta grande e favorável, vai colocar pessoas diante de você, e você vai ser alguém que vai ensinar a palavra de Deus, falando e vivendo. Isso será o suficiente. Então, vamos aprender com Esdras. Preparar o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar. Esses 3 pontos importantes. Primeiro se prepara o coração, depois então vai buscar a lei em primeiro lugar, vai cumprir a lei e em terceiro lugar vai ensinar a lei a quem precisar ser ensinado. Esse deve ser o nosso caminho. Não podemos cortar a volta, não podemos criar atalhos, não podemos simplificar esse caminho da preparação, porque se faltar algum desses elementos, a nossa vida vai ficar vulnerável e nós precisamos ter muito cuidado com isto. Então, sigamos o exemplo de Esdras. Preparemos o nosso coração. Busquemos a palavra do Senhor. Cumpramos e obedeçamos a palavra do Senhor. E quando houvermos a oportunidade, ensinemos a palavra do Senhor. E os resultados? Deixa com Deus. Deus não pede resultado a mim e a você. Deus pede fidelidade em buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. Resultados é Deus que dá, porque os resultados não são para mim, os resultados são para Ele.
Agora, eu tenho que ter uma vida, uma conduta e uma palavra de Deus nos meus lábios, que ela vai produzir resultados para Deus. E o nome dele há de ser sempre glorificado, como deve ser. Então, que eu e você sejamos esse instrumento. Sejamos o Esdra dos nossos dias. Então, o que fazer? Preparemos o nosso coração. Para quê? Primeiro, para buscar a palavra do Senhor. Segundo, para obedecer e praticar a palavra do Senhor. Terceiro, para ensinar a palavra do Senhor. Fazendo assim, a nossa vida já terá valido a pena aqui na terra. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.